Bom dia, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Ótimo domingo a todos. Hoje, 22 de junho, né? Vamos ler aqui em Mateus, capítulo 7, versículo 28 em diante. 7, 28. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Agora vamos entrar no capítulo 8. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo, ou seja limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Pois bem, meus amados, o que nós podemos extrair desse texto aqui é muitas coisas, mas de uma dessas muitas coisas aqui nós podemos ver, sabe o quê? Primeiro, nós podemos ver a soberania de Jesus, né? Porque Jesus disse: Eu quero ser limpo, eu quero, seja limpo. Nós vemos também a fé desse homem que era leproso. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. A Bíblia diz, meu irmão, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E esse leproso aqui estava lá embaixo, estava embaixo do monte. E Jesus estava pregando aqui, esse chamado Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, né? E a Bíblia diz que quando Jesus desceu do monte, tá lá, ó, o capítulo 8 começa assim, ó. Primeiro, o 7 finaliza dizendo que muitos creram nele, porque ele ensinava como tendo autoridade. O 7 acaba assim. E o 8 se inicia assim, ó. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Se quiser. E a Bíblia diz, meu irmão, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E esse leproso ouviu o sermão inteiro do monte. Ouviu o sermão do monte. E numa parte do sermão do monte, Jesus disse assim, ó: Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate abrir-se-vos-á. E Jesus continua dizendo: se vocês são maus, sabem dar boas coisas para os seus filhos, imagine vosso Pai que está no céu. Ele ensinava como tendo autoridade. E esse leproso aqui, meu irmão, reconheceu a soberania de Deus e usou a fé dele, botou a fé em ação, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ali nasceu a fé no coração daquele leproso e ele pôs essa fé em ação, meu irmão. Porque não adianta ter uma fé sem obra, né? A Bíblia fala disso. Ele pegou essa fé que foi gerada ali por meio da palavra, de ouvir a palavra de Jesus. Ele pôs essa fé em obra. Ele falou: eu vou. Porque o leproso, meu irmão, o leproso, ele não podia estar no meio do povo. Porque ele corria risco de ser expulso para fora da cidade. Não podia entrar no templo, não podia nada. Tinha um monte de restrição para o leproso. Mas ele foi curado tanto do físico, ele usou a fé dele, ele falou: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Depois, como se ele dissesse: depois de tudo que eu já ouvi do Senhor e vi agora o Senhor falando, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Jesus falou: pois eu quero, seja limpo. O leproso foi curado e Jesus mandou ele: olha, não diga nada a ninguém, mas vai, mostre ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou. Ou seja, esse trechinho aqui, para lhe servir de testemunho. Esse trechinho aqui aponta também, meus irmãos, que Jesus não cura só o físico, ele curou o físico, mas ele quis restituir a adoração daquele leproso, como se ele dissesse: olha, leproso, agora tu pode entrar no templo.
agora tu pode oferecer sacrifício, agora tu pode me adorar, pode adorar o Pai, né? Por meio de Jesus. Olha só, meu irmão. Então é isso, meu irmão, o que deu para extrair desse texto. Tem muito mais coisa, é claro que tem, mas hoje é isso. Que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus e a fé também não pode ser morta. A fé nasceu e ele falou, eu vou usar essa fé, eu vou me dirigir a Jesus e pedir para ele me curar com fé. E ele usou a fé dele, foi lá, independente do que os outros iam dizer, sai daqui, leproso. Não, ele chegou lá e foi falar com o mestre, mestre, com base em tudo que o senhor me disse, eu quero que o senhor me cura. Eu lhe peço que o senhor me cura. Se o senhor quiser, o senhor pode me curar. Eu sei disso. E Jesus disse, eu quero ser limpo. E logo foi purificado da lepra. Amém, meu irmão? Então aqui nós vemos uma mistura de soberania de Jesus com a fé. Com a fé do leproso, juntamente com obras. E aí depois nós vemos o milagre acontecendo. Vamos pedir a Deus para nós fazer isso na nossa vida, né? Fé na pessoa bendita de Jesus. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Em nome de Jesus.